Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que ensina como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e acessar o topo. Eu sou o Bruno, host desse podcast e redator da Elite Digital, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, talvez um dos mais importantes quando se trata de uma empresa de serviço, que é justamente a conexão entre o time, entre a empresa e o cliente, né, que é o atendimento. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a Head de Atendimento, com a Carol, e com a Head de Conteúdo e parte da equipe de atendimento também, a Camila. Sejam bem-vindas ao EliteCast. Muito obrigada. Feliz em estar aqui. Tu pela primeira vez, né, Carol? Primeira vez estreando aqui, bem feliz para falar sobre esse assunto que eu amo tanto. Sim. E a Camila já está aqui de casa. Exatamente, dando boas-vindas de volta à equipe, a Carol, né? Estávamos sentindo tua falta. Feliz em estar de volta, preparada, né, para esse novo momento da Elite. Acho que a gente tem muita coisa para construir juntos. Perfeito. Vamos começar da seguinte maneira, tá? Quando a gente fala em atendimento, que é justamente o relacionamento entre a pessoa que está ali na frente da empresa e a pessoa que é o nosso cliente, a pessoa que a gente atende. O primeiro contato, quando tu estabelece a conexão com o cliente, o quão importante é esse primeiro contato de vocês e o alinhamento já desde cara no início da relação? O que eu acho que é importante, né, a gente ter essa sinergia com esse cliente e aí o entendimento também. Quando a gente fala de um atendimento de marketing, um atendimento publicitário, é um atendimento de um especialista, né? É um gestor, é um profissional extremamente capacitado, conhecedor, né, das técnicas e de vivência também de mercado. Então, para iniciar de uma forma correta, a gente chama de ativação nessa jornada do cliente dentro da Elite, né? Por que é importante essa ativação? Porque esse profissional precisa mergulhar realmente no negócio do cliente, ele precisa se apaixonar pelo negócio do cliente, ele precisa entender os concorrentes, ele precisa entender o mercado, para que junto com o cliente ele possa estreitar e ter as melhores estratégias, né? Então, como é um atendimento de técnicos, né? O grande conhecedor do mercado é o cliente, sempre vai ser, sem dúvida nenhuma, ele vive, ele respira, é a paixão dele, né? Mas o atendimento, ele vai como um gestor técnico, conhecedor de técnicas e juntos eles vão chegar nos melhores objetivos, né? E aí por isso que essa ativação, que a gente chama de forma mais técnica, ela é tão importante, porque é ali que a gente de forma genuína, né, acorda quais vão ser os objetivos daquela empresa e como que nós, né, através de uma equipe de especialistas, vai estar entregando, né, isso para o cliente. Então essa primeira reunião que a gente chama, essa ativação nessa jornada, ela é fundamental. Então conhecer o negócio, estudar o negócio do nosso cliente é algo que faz com que fique muito mais assertiva a conversa, né? Então fica dentro dessa linha, sem dúvida nenhuma, né? A Camila pode reforçar essa importância desse primeiro contato, porque a gente precisa gerar confiança. Então a base do atendimento, sem dúvida nenhuma, é a confiança de ambas as partes. Total. Exatamente, e o que eu vejo é que a palavra essencial desse momento é sentimento. A gente tem que entender o sentimento do cliente e trazer isso para a nossa equipe para que eles tomem como um propósito deles o objetivo do nosso cliente. É isso que faz tudo funcionar. Sim, querendo ou não, é o que tu falou, né? O cliente, ele é o especialista do mercado dele, mas quando ele entra no marketing, a gente é especialista aqui. O ideal é que junte essas duas forças. O atendimento tem que ser aquela esponja para entender exatamente o que é o mercado dele para poder adaptar para o marketing, né? E quais ferramentas, né? Porque muitas vezes a gente, como um negócio, chega achando, né, que determinada ferramenta é o ideal. E quando a gente vai estudar o mercado, quando a gente vai enxergar de fato, né, o que o mercado está trazendo, não é exatamente aquela ferramenta. Então, por isso que a gente precisa estabelecer essa confiança, esse vínculo entre atendimento e cliente, para que a gente possa chegar no melhor resultado, né? E sem dúvida nenhuma, marca, vendas, né? Entre outras, né? Entre outros objetivos que normalmente um cliente traz, né? Quando começa um atendimento com a gente, depende de uma série de análises e de quais ferramentas a gente vai escolher para estar utilizando. Então, por isso que é importante essa conversa, esse estudo, né? A gente mergulha realmente, né, nessa história desse cliente, porque sem dúvida uma marca de valor faz toda a diferença também, né? Então, a gente agrega muito do nosso conhecimento, da nossa expertise, da expertise do time, né? Para que o cliente consiga realmente atingir aquilo que ele deseja, né? Sim. E nesse momento é importante ter também bastante resiliência, porque a gente vê às vezes que o cliente tem um objetivo e ele está caminhando completamente contra aquilo que ele quer fazer, aonde ele quer chegar. E a gente tem que mostrar para ele, por A mais B,
trazer o caminho correto de que dessa forma que a gente está propondo, ele vai chegar no resultado que ele precisa, que ele merece. E até puxando esse gancho do resultado que ele precisa e os objetivos do cliente, como é que é feita a gestão de expectativa, talvez? Porque muitas pessoas, quando elas veem o marketing, elas começam vendo aquelas pessoas que atingiram milhões de usuários no Instagram e pensam, cara, eu quero a mesma coisa para minha empresa. Só que às vezes não é assim que funciona. Às vezes precisa de tempo, estudo de mercado. Como é que é essa gestão de expectativa com o cliente? E gosto de sempre dizer que nós somos responsáveis, né? Então, quando a gente é responsável, a gente tem que passar essa responsabilidade para o cliente, para que ele entenda que falar em verdades não é da nossa responsabilidade, né? Então, a gente é correto, a gente tenta traçar uma jornada para que o atendimento também que ele faz para o seu cliente acompanhe essa jornada, né? E a gente precisa que ele entenda que é um caminho, né? Então, existe um caminho e isso tudo tem que ser alinhado de forma responsável entre ambas as partes, né? Então, isso faz toda a diferença para a gente conseguir conduzir o cliente para esse sucesso, né? Ou para essa métrica que ele quer realmente atingir. Ele precisa entender que ele vai ter que caminhar. E essa caminhada, ela tem marcos, né, Bruno? Então, assim, é importante que a gente repasse para o cliente. Olha, a gente chegou no primeiro marco, a gente chegou no segundo marco, a gente chegou no terceiro. Calma, vai chegar onde tu deseja, mas tem um caminho para trilhar. Então, quando tu fala de expectativa, é claro, nós como especialistas, a gente também cria expectativas, né? Mas a gente também tem que alinhar com o cliente para entender que não vai ser de uma hora para outra, né? E o mercado que vende, né, essa prosperidade digital da manhã para a noite não se sustenta muitas vezes, né? Ou é irreal. Sim. Então, vamos usar um exemplo bem simples que todos nós conhecemos, né? Às vezes uma conta tá lá com 200 seguidores, na manhã seguinte, né, ela tá com 10 mil seguidores. Ou foi um viral, né? Quando a gente fala em viral, é um conteúdo, né? Ou um Reels, ou um conteúdo que realmente viralizou, né? Explodiu. Ou infelizmente, algumas práticas de mercado que não se usam mais, como compras de seguidores, que a gente ainda ouve falar. Mas aí não se conecta com a audiência. E aí volta a pergunta, né? Adianta ter um número alto de seguidores se a gente não consegue vender ou converter o nosso objetivo para esse seguidor, né? Às vezes tu ter 200 seguidores fiéis, né? Que realmente conhecem a tua marca, que realmente consomem de ti, é muito mais valioso do que um número apenas, né? Sim. Então, a gente vai tendo que entender quais são os objetivos e trabalhar de uma forma profissional para que o cliente realmente alcance aquilo que ele deseja, né? Sim, e vai de mercado para mercado, né? Que nem vocês falaram. Pode ser que uma empresa, ela seja B2B e vende para empresas. O que adianta ela fazer um viral que muitas pessoas vão ver se aquilo realmente não vai converter? Diferente de uma empresa que precisa da exposição de marca. Isso acontece muito com empresas do ramo alimentício. Às vezes, quando tu chega no mercado, tu vê, essa marca eu conheço, eu vi na internet. Aí tu compra. E é mais fácil de tu experimentar, né? Claro, sem porque dúvida. Tu viu na internet um videozinho legal, um videozinho bacana, é familiar pra mim. E muitas empresas trabalham com esse negócio de ser familiar, só que depende da empresa, né? E adorei essa tua colocação, Bruno, porque quando a gente fala de B2B, que é o nosso forte, né? Nós somos especialistas no B2B, a gente ouve algumas empresas dizendo, o digital não é para mim, eu só vendo para empresas. E as pessoas esquecem que as empresas são feitas de pessoas, né? Então, assim, o comprador é uma pessoa física, né? Ele pode sim estar representando um CNPJ, mas ele é uma pessoa física. E não existe diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente não consegue mudar, somos os mesmos. Então, nós, no nosso momento particular, a gente está consumindo um conteúdo, a gente não vai dizer, eu não vou levar isso para a empresa só porque não estou no meu horário de expediente. Não, porque a gente consumiu aquele conteúdo, se a gente gostou, a gente vai chegar no outro dia, vai dizer, eu vi um negócio muito legal, né? Eu vi uma máquina que a gente estava precisando, eu pesquisei no Google e veio isso que a gente estava precisando, né? Eu estava pesquisando outra coisa e veio. Então, assim, a gente também tem que entender que somos todos feitos de pessoas. E a rede social, em especial, agora falando, ela veio para nos conectar.
Totalmente. Para aproximar, né? Então, o B2B cada vez mais está muito forte no digital, mas com uma jornada diferente, né? Então, por exemplo, uma questão de comida ou de tecnologia, né? Então, aí sim, é uma experimentação mais rápida, né? Um olhar, um consumo de marca diferente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esses caminhos, essas jornadas, a gente tem que olhar para elas, né, Camila? E conseguir adequar para cada perfil de cliente. E esse também é o papel do atendimento. Totalmente. Sim. E falando também na expectativa do cliente em pessoas, né? Um fator que eu costumo sempre entrar em mérito com os nossos clientes é que a gente chega até um ponto com o marketing. Podemos ter o melhor atendimento, a melhor equipe de design, de redação, mas muito disso depende do cliente também. A gente faz o lead chegar até a porta dele, mas ele precisa ter uma equipe que esteja preparada para receber esse lead e fazer o negócio efetivamente acontecer. Então, é uma via dupla aí, né? Não depende só de nós. A gente faz o nosso trabalho da melhor forma, mas também dependemos deles. Sim. O grande diferencial que eu vejo do nosso atendimento dentro da Elite é que a gente realmente é parceiro do nosso cliente, né? A gente se coloca ao lado do cliente, a gente se coloca junto ao cliente para que realmente ele tenha o sucesso que ele deseja, né? Então, o nosso atendimento, ele é um atendimento extremamente personalizado, extremamente próximo, né? E a gente veste a camisa, como a gente gosta de falar, né? A gente se sente parte do cliente, a gente faz com que ele entenda que nós somos parceiros e não ao contrário. Uma das coisas que a gente sempre fala em reuniões, Bruno, que eu acho muito, muito importante comentar aqui nesse canal também. Muitas vezes a empresa contrata a agência para dizer assim: vou cobrar, não vai dar certo. E ao contrário, né? No momento em que a empresa contratou um especialista, estamos juntos, né? Vamos acertar juntos. Se a gente errar em algum momento, erramos juntos, né? Então, essa sensação de unidade, né, de negócio com a sua agência, com o seu formato de atendimento, é importantíssimo. E é isso que a gente faz com o nosso time de especialistas lá dentro, né? Sim. Então, essa questão de time mesmo, né? Então, é importante que o cliente esteja junto com a gente, né? Que aí tudo flui, né? E sem dúvida nenhuma os resultados sempre vêm, né? Sim, esse teu exemplo da camisa é muito verdadeiro, né? Parece que lá no momento que entra um cliente novo, a gente tá sempre pegando a camisa do cliente e vestindo com ele, porque o objetivo é levar ele pro topo, que a gente fala. Exatamente. Né? É levar pro topo, porque a Elite sobrevive disso, de levar os clientes ao sucesso. Então, não tem esse negócio de jogar contra, querer que dê errado, porque, cara, o nosso sucesso é o sucesso do cliente. Exatamente. E isso é um negócio muito presente no time da Elite, né? Mas falando mais de time também, como é que o atendimento consegue passar aquilo que é do cliente pro time? Porque, querendo ou não é só o atendimento que trabalha na conta daquele cliente. Também tem todo o time envolvido. Como é que é essa relação atendimento-time de marketing? Eu vim com uma camiseta hoje propositalmente, tá? Inspire. A gente precisa inspirar pessoas, a gente precisa inspirar não só o cliente a saber que tem uma luz no fim do túnel se ele não está num momento bom de mercado, a saber que sim, existem soluções melhores, mesmo que ele esteja indo bem, a gente pode fazer ele prosperar ainda mais, mas também trazer, como eu falei antes, o sentimento dele para a nossa equipe, para que isso vire um propósito. E isso envolve muito reuniões, né, Carol? A gente está sempre lado a lado da equipe de redação, da equipe de design, da equipe de desenvolvimento para trazer, olha, o cliente gosta disso, olha, talvez isso não funcione para esse cliente porque a gente faz um estudo aprofundado e sabe o que é necessário para ele chegar onde ele quer chegar. Então, a gente tem que estar lado a lado com a equipe a todo momento, né, Carol? E é tão bacana, porque quando a gente tem uma equipe de profissionais como a gente tem dentro da Elite, tudo flui de uma forma muito fácil, né? E muito natural. O desafio que eu sempre digo é que o cliente tem que sempre deixar claro qual é realmente o objetivo dele, que o restante lá dentro a gente organiza, né? A gente consegue fazer com que a roda gire, né? Então, a importância, sem dúvida nenhuma, de inspirar, a gente está sempre inspirando tanto o cliente quanto nossos colegas, nosso time interno, levando a energia que a gente pega do cliente para dentro da agência, né? E hoje a gente tem um processo muito legal da Elite
que nada vai para o cliente antes de passar pelo olhar do atendimento, porque é o atendimento que está mais próximo desse cliente e sabe o que pode dar certo e o que não pode. Então, a gente dá aquele olhar especial, a gente já sabe que o cliente não gosta daquele detalhe em específico e realmente faz sentido ele não querer aquele detalhe para a estratégia de negócio dele. A gente sempre coloca a nossa opinião, né, Carol? Exato. E só entrega o resultado para o cliente no momento que a gente diz, não, é essa arte que o cliente precisava para essa campanha. Sim. E eu acho isso fantástico, porque o cliente também começa depois que a gente cria essa ativação, que a gente cria essa sinergia, né? E que o cliente realmente confia em nós, a gente consegue também passar e transmitir para o time, olha, vamos por essa linha que o cliente vai gostar, porque o cliente também depositou nesse especialista que é o atendimento, né, nesse gestor da conta, a confiança, né? E como ele sabe que esse gestor está olhando por ele, faz toda a diferença, né? E todo o trabalho, e é legal evidenciar isso aqui, todo o trabalho tem um olhar muito especial do time, né? Mesmo quando a gente não acerta. Né? Então, assim, a gente olha com muito carinho, com muita dedicação e passa por muitas mãos, né? Então, todo um trabalho que às vezes a gente olha na internet, é um patrocinado, né? É um ads, ou passou por mãos que se dedicaram muito para fazer isso acontecer, né? Então, a gente tem o maior carinho por todos os materiais que a gente desenvolve para o nosso cliente, porque a gente também vê que todos os profissionais se dedicam muito para isso, né? Então, quando chega na nossa mão, a gente chega para dizer assim, olha, é assim, um detalhe, vamos ajustar isso, e o cliente olha e vê que teve todo esse carinho, né, essa preocupação por essa entrega. Então, o resultado da nossa entrega é um resultado que vem baseado, né, em reuniões, que vem baseado em estudo, mas tem muita energia também, né? Tem muito carinho, tem muita energia, tem muita emoção, tem muito sentimento em cada entrega. A gente vibra junto, né? A gente sofre junto em alguns momentos, mas em especial tem esse olhar para todas essas entregas. E falando em equipe também, acho importante dizer, né, Carol, que nós como atendimento, a gente não sabe tudo. E é natural que a gente não saiba tudo, a gente precisa, sim, entender um pouquinho de cada coisa, né, Carol? Mas lá na Elite a gente tem uma equipe de especialistas em cada área que nos dá um suporte muito bacana para que a gente possa trazer informações com firmeza, com certeza para o cliente de que aquela informação está correta. E números, né? A gente trabalha, esse é um grande diferencial da Elite, porque a gente trabalha com métricas, né? E essas métricas nos trazem muitas respostas. Então, quando a gente vai para uma reunião, a gente vai com números, a gente vai com estratégias e a gente vai realmente validando, né? E muitas vezes a gente chega a uma métrica que nós entendemos que era o objetivo, não alcançou, bom, vamos mudar a estratégia, mas tem números, a gente consegue ver números, a gente consegue ver métricas, sim, métricas numéricas e outras que não, mas que o próprio cliente consegue nos trazer, olha, evoluir nessas vendas, conseguir, porque essa métrica do cliente também é muito importante, Bruno, para nós, para validar, né? Com certeza, eu semanalmente dou feedbacks do Meta, né? Nosso Facebook e Instagram. E às vezes eu olho lá no painel números que aparentemente não estão bons. E aí eu chego no cliente e digo, olha, olhei aqui o teu painel, a gente teve uma queda no número de impressões, de alcance, e o número de mensagens reduziu. Me diga o que está acontecendo por aí. E às vezes ele me diz, Camila, reduziu, mas vocês conseguiram otimizar a campanha, porque foram menos contatos, mas são contatos mais efetivos. Então, a gente precisa andar lado a lado. Outras vezes aparecem números maravilhosos no painel e não foi tudo aquilo a semana. E isso da gente estar olhando semanalmente também traz um respaldo bem bom para o nosso trabalho, porque a gente consegue otimizar a tempo de que o cliente tenha um resultado ainda na próxima semana. A gente não deixa passar um mês para ver que tem algo de errado e perder um mês, gastou o dinheiro à toa, né, Carol? Sim. É um olhar realmente lado a lado, né? Estamos juntos, né? Estamos juntos. Tá legal aí, né? Sinaliza pra gente, né? Que ações que a gente vai fazer para potencializar essa tua marca, né? A gente olha sem dúvida nenhuma para essas métricas, são importantes, a gente valida, faz esses acompanhamentos, né? Semanais, quinzenais, mensais, com reuniões, mas a gente também tá olhando não só isso, né? A gente chega para uma reunião, a gente leva ideias, a gente traz o que o mercado tá fazendo, né? Porque muitas vezes, e é um segredo que eu digo, né?
tu tá muito dentro do teu negócio e o teu negócio tá fluindo, mas tu não consegue abrir tua visão pro restante do teu mundo, né? Do mundo dos teus negócios. E às vezes uma pequena ideia de alguém de fora transforma, né? Faz a diferença. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele chegou numa primeira reunião e ele disse, olha, eu não vendo porque o meu produto é caro. Eu não vendo esse produto porque o meu produto é caro. E eu olhei, porque ele levou o produto pra gente ver. E eu olhei o produto na hora e disse, caro pra quem? Eu não acho caro. E ele, sério? Né? E a partir dali eu quebrei um paradigma dentro dele. Porque ele achava caro, talvez, ou o mercado em algum momento achou caro, mas porque ele não estava vendendo para as pessoas certas, né? E a gente fez todo um trabalho, não deu resultado de imediato, a gente levou mais ou menos uns 6 a 8 meses para conseguir que aquele produto tivesse uma venda legal. Mas hoje, ele está vendendo super bem esse produto, né? Sim. E se a gente não olha, né, talvez um olhar de fora, ele iria continuar com aquela ideia de que o produto dele era caro e por isso que o mercado não aceitava ou não comprava. E aí, quando eu disse pra ele, numa reunião seguinte, né, depois ele disse assim, Carol, tu transformou meu olhar sobre o produto, né? Mas por quê? Porque eu estava totalmente livre, né? E como a gente circula... Todos nós, né, da nossa equipe de atendimento, a gente circula por diferentes empresas, a gente enxerga muitas coisas. E não só isso, o profissional de atendimento, ele tem muito networking, né? Muito. E muito relacionamento. E a gente estuda muito, a gente vai a eventos, né? A equipe esteve agora recentemente num grande evento, né, em Florianópolis, trazendo muitos insights para nós. Então, assim, a gente está sempre em busca de aprendizado e saindo, né, do ambiente. E aí, quando a gente chega para um cliente, a gente consegue também trazer um pouco dessa visão mais macro, porque ele está extremamente focado só no negócio dele. E esse caminhar lado a lado é muito importante, porque o cliente, ele com certeza ele vai conhecer o mercado dele ao máximo, ele vai conhecer tudo o mercado dele. Mas essa visão que a gente traz de fora, de outros mercados, com a expertise de marketing caminhando junto, pode ser o diferencial no negócio dele. Porque realmente, quando a gente pega o cliente e o profissional de marketing, são ideias diferentes. Até quando vocês falam de atendimento que traz para o time, são ideias diferentes que vão fluindo, e às vezes é na ideia mais improvável que vem a melhor ideia. Né? Porque tu não pensou em executar aquilo, mas aí vem uma ideia e tu pensa, nossa, que ideia absurda. Nossa, que ideia absurda. Pode fazer sentido, pode funcionar. E isso é muito importante, né? Essa comunicação e estar na mesma página. E a confiança, né, Bruno? Confiança. Porque às vezes uma ideia que parece absurda, se o cliente confia, ela tende a dar certo, né? Mesmo parecendo absurda. E marketing é teste, né? A gente sempre usa essa palavra, é muito usada lá dentro da agência. Vamos testar. Porque ninguém sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado. A gente tem experiência olhando o que a concorrência fez. Mas nunca se sabe se uma nova ideia vai vingar ou não, né? Sem dúvida. Sim. E estudos de marketing hoje em dia, tu pega cada um dia surge um novo case. Uau, olha o que essa empresa fez de diferente. E aí tu começa a reunir isso. E tem muito disso, né? O atendimento, ele tem muita bagagem de marketing. Porque ele já trabalhou uma época, ele já pegou muito e tá muito conectado. Tanto na equipe, que traz as ideias diferentes, quanto no cliente, que traz algumas essências e algumas ideias diferentes. Eu queria pedir pro atendimento, quais são as habilidades essenciais que a pessoa do atendimento precisa ter para ser um bom profissional? Eu vejo que são um conjunto de habilidades, né? Mas trazendo aqui algumas habilidades importantes, eu acho que é esse olhar para resultado, é importantíssimo, porque o atendimento, ele não é um telefone sem fio, né? Ele é um gestor, ele é um especialista. Então, ele precisa realmente estar focado em resultados. Sem dúvida, né? Uma comunicação fluida, porque é um gestor, né? Ele gere, né, a comunicação entre as partes, né? Entre uma equipe de especialistas e o cliente. Então, essa comunicação de forma assertiva, ela é fundamental. Sim. A responsabilidade é algo que a gente nem deveria comentar aqui, né? Mas ela é essencial, né, para um profissional que atende um cliente, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente fala de marketing, a gente fala de estratégias que são fundamentais para o sucesso daquele cliente, né? Para que ele sobreviva realmente no negócio dele. Claro. Né? Então, quando a gente fala de responsabilidade, é uma responsabilidade sobre esse todo, para que o cliente tenha as entregas na data que ele precisa, como ele combinou. Isso é fundamental para esse profissional também, né? E
E falando em responsabilidade, a questão do sigilo, né? Porque como a gente entra muito no estratégico dessas empresas, eles acabam abrindo dados pra gente que a gente não pode estar expondo para o mercado. E para nós, esses dados são importantes para definir a melhor estratégia para ele, né, Carol? Sem dúvida, essa descrição, né? E esse estar ao lado é muito isso, né? Nós estamos ao lado daquele cliente, a gente sai daquele cliente, a gente não vai comentar nenhum assunto estratégico, né? Ou sigiloso para outro cliente. Então, a ética é fundamental, né? Neste nosso mundo. Sim. E realmente, como a Camila falou, a gente entra muito dentro da estratégia numérica do cliente. E não, né? Ter um profissional realmente que é capacitado, um profissional que saiba ter essa descrição é fundamental para a gente poder também fazer essa entrega de uma forma correta, né? Então, a ética, sem dúvida, é importantíssimo, né? Vamos lá, me ajuda aí, Camila. Honestidade também, né? Boa. Porque muitas vezes a gente vê empresas que enganam o cliente, né? E a gente viu que não deu resultado, a gente chega e diz, olha, fulano, nessa semana aqui tu não teve um resultado legal, mas nós estamos fazendo algumas estratégias para melhorar e na seguinte melhora. Então, tu tem que ser honesto em dizer pro teu cliente, ó, isso vai funcionar quando ele vem com uma ideia também que tu acha que não é bacana ou é bacana. Dizer, olha, não vamos por esse lado porque vai dar ruim. Uhum. Então, tu precisa ser honesto em dizer não sei também, vou saber, vou pesquisar com a minha equipe, né? Humildade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que o ser humano continua sendo ser humano independente da área que ele está atuando. E o ser humano não é perfeito. O ser humano não sabe de tudo. Só que é a virada de chave de não sei, dessa de não sei, mas vou pesquisar e achar uma solução. Exato. Sabe, Bruno, que uma das coisas que tem total encontro ao que tu vem falando e o que a gente também vê nos profissionais é a proatividade. Isso. Né? E esse é um grande diferencial do time de atendimento da Elite. Nós somos proativos. A gente não fica esperando, né, o cliente nos chamar. A gente vai atrás do cliente, a gente cobra no bom sentido esse cliente, porque a gente está comprometido com o resultado, né? Sim. Então, a proatividade desse profissional, eu acho que está dentro dessas características essenciais também, né? Uhum. É um profissional realmente bem complexo, né? Mas a comunicação, sem dúvida nenhuma, é item-chave, né? E a resiliência, né? Porque o mercado está mudando a cada momento, as ferramentas que a gente usa estão mudando a cada momento. Hoje, tu entra lá no Google, no Meta, está de uma forma, no dia seguinte o botão já não tá mais ali. Então, a gente tem que superar desafios diariamente, né, Carol? Eu gosto de dizer que eu estou há 18 anos no mercado. Esse ano, eu completo 15 anos de formada em comunicação social. E nesses 18 anos que eu já trabalho efetivamente na área, agora vai fazer 19, mas acho que eu vou ficar nos 18 só, bonito, né? Bonito. Senão vai ficar demais. Mas assim, nesses mais de 18 anos, para vocês terem uma ideia, a gente fazia marketing com Orkut. Né? Então, assim, se criava perfis de empresas no Orkut já, né? E o Google estava caminhando há 18 anos atrás. Algumas grandes marcas, obviamente, já tinham estratégias dentro do Google, né? Mas quando a gente ia para uma reunião e falava em Google, a gente se arrepiava, a gente não sabia nem por onde começar, não eram as ferramentas como é hoje, né? Sim. E esse acompanhar a evolução do mercado é fundamental para esse profissional, porque o que é hoje e que é estratégia hoje, amanhã pode não ser. E quando a gente fala de rede social, eu gosto de usar sempre o exemplo, Bruno, que a rede social é casa alugada. Porque hoje é o Facebook, o Instagram, o TikTok, e amanhã pode não ser mais, né? Ou algumas vezes a gente já teve, né, casos até lá na Elite, o cliente perde, né, a conta por ou denúncia ou por algum uso de violação que a plataforma julgou dessa forma e não tem mais volta, e o cliente fica totalmente amarrado a esse processo. Por isso que a gente fala tanto importante em fixar a marca, né? Em ter um site, porque o site, por exemplo, ele é a casa própria. Total. É isso aí. Né? Então, ele é teu. Então, se tu fica por alguns dias sem a ferramenta da rede social, tu tem como tá ainda com o teu site, tu tem ainda outras ferramentas para te estar utilizando para tua marca. Então, por isso que é importante a gente olhar a rede social como uma estratégia, sem dúvida, mas não uma única. Boa. Né? Então, a gente tem que olhar para esse todo, né? E uma importantíssima questão, né? É sobre marca.
é potencializar a marca, que vai além, né? A marca vai além, ela é perene, ela fica. Então, as estratégias, elas precisam ser voltadas para vendas e, sem dúvida nenhuma, para a potencialização da marca do cliente. Sim. E hoje em dia já estão surgindo novas ferramentas, né? O próprio podcast, hoje muitas empresas estão Fantástico. Para divulgar seu negócio, para trazer conteúdo relevante para o público, né? A inteligência artificial aí foi um boom esse ano que a gente está acompanhando, né? A gente não sabe o que vem de novo pela frente, mas tá vindo tudo num ritmo cada vez mais acelerado, né? E a gente fala muito, por exemplo, em inbound marketing, outras palavras bem técnicas que eu até tentei não trazer aqui, porque às vezes a gente acaba falando muito isso entre nós, para que o nosso cliente possa entender de uma forma mais fácil. Mas eu sempre digo que um exemplo excelente de inbound marketing é o leite moça, porque há milhares, não sei quantos anos, vem a receita no verso do leite moça, né? E é uma entrega de conteúdo gratuita, onde a gente compra o produto. E aí, esses dias eu disse, será? Porque fazia tempo, né? Como a gente tá com tanto tudo QR Code, escaneia, será que ainda tem a receita atrás do leite moça? E tá lá a receita, e inclusive é de um pudim com lascas de amêndoa que eu guardei. Eu guardei a receita lá, bonitinha no papel, no meu livro de receitas. Pode trazer pra gente experimentar. Acho uma boa, né? Mas pra te ver como impacta, né? Sim. E um outro exemplo sobre marca que traz muito sentido, assim, o meu filho vai fazer 5 anos, né? Tá com 5 anos praticamente, e ele grava muito as marcas, né? Ele ganhou um copo, enfim, que uma empresa, enfim, tinha dado para o meu marido, e nós passamos, assim, meses depois na frente, na fachada dessa empresa, e ele disse, mamãe, olha o meu copo, né? Olha a marca do meu copo. Então, assim, a marca, ela é muito presente para as crianças e para nós também, né? Sim. Então, a fixação de logomarca, a fixação de ícone, a fixação, né, de saber sobre aquela marca, o que é a nossa percepção sobre aquela marca é fundamental. Sim. Não sei se eu fugir um pouquinho do assunto, mas acho que é esse o caminho que o atendimento também tem que olhar, né? Sim, é que vamos lá, tem as ferramentas, que a gente falou, marketing Orkut, eu achei maravilhoso. Marketing Orkut. Porque existem as ondas na internet, existem as ondas que vão surgir. É como se o marketing fosse um mar, tá lá. De vez em quando aparece uma onda ou outra, pode ser que ela fique mais tempo no mercado, mas em algum momento ela vai cair. Só que tu precisa estar bem posicionado no mar, às vezes para aproveitar a onda ou para pegar a próxima. Exatamente. Tu tem que estar estratégico nesse sentido, entender o marketing, qual onda eu pego e eu tô bem posicionado para pegar essa onda. E experimentar, né? Porque quando tu experimenta antes, tu também erra antes, né? E quando vem a onda, tu consegue surfar muito melhor. Muito melhor. E para levar o teu cliente a experimentar, o profissional do atendimento tem que ter uma boa energia também. Eu vou trazer um exemplo. Claro que não era atendimento de marketing, era atendimento de venda. Fui esses dias em uma ótica, não vou citar nomes, e aí eu cheguei na ótica, abriram a porta para mim e eu disse, oi, eu vim para trazer um colar meu que eu precisava de uma solda. Aí o cara me olhou, ele me respondeu, tudo bem, mas já foi essa semana, só pra semana que vem. Já me deu um baque ali no início do atendimento, né? Eu pensei, bom, não tenho pressa, né? Mas tudo bem, vou fazer. Ele disse, então passa ali com a minha atendente, que ela vai pegar teus dados e tu deixa a tua correntinha. E aí, quando eu entreguei a corrente pra ela, ela disse, nesse ponto aqui que quebrou a tua corrente, provavelmente a solda não vai ficar boa, tá? Pode arrebentar de novo. E aí eu disse, nossa, que atendimento maravilhoso, né? Se eu não quisesse muito efetivar o conserto da minha corrente, eu não teria deixado ali. E aí tu já pensou assim, eu como atendimento de marketing, chegar com uma energia ruim assim pro meu cliente, ele não vai ver o negócio dele acessar o topo como a gente quer, ele vai pensar, meu Deus, essa empresa vai me levar pro buraco. Sim. Então a gente precisa chegar com uma positividade, com uma energia boa pro nosso cliente e mostrar para ele que existe uma luz, né, Carol? E que vai dar certo, que nós temos todas as ferramentas, pessoas, mentes, né, para que dê certo. E aí sim, se a gente entra no atendimento, né, sai um pouquinho do atendimento de marketing, atendimento publicitário, vai para atendimento como um conceito mais amplo que a gente vê no dia a dia, se está observando que está migrando muito o atendimento virtual, a gente conecta-se muito com as marcas, né, através do digital, seja por canais de WhatsApp ou vendas online, e existe um abismo no atendimento, né?
Então, assim, muitas compras que a gente poderia estar fazendo, a gente deixa de fazer por ter realmente um atendimento que não cumpre lá na ponta. E aí vem muito de encontro ao que a Camila falou. Não adianta tu ter o lead, tu ter o contato, tu ter a Camila entrando na ótica, se lá dentro, né, o profissional não está tentando, então, vender uma correntinha nova para ela. Total. Então, a gente tem que ter esse olhar de que é, sim, conjunto o atendimento de marketing, que é o caso que a gente está mais falando hoje, mas o quanto atendimento, ele é fundamental para o nosso cliente e treinar os seus atendimentos, né? Para que eles não puxem também essa energia do negócio para baixo, porque aí o marketing está com a energia aqui em cima e o atendimento não está cumprindo com o papel dele em trabalhar realmente de uma forma estratégica esses contatos ou essa evolução que a marca está tendo, não está acompanhando isso. Então, por isso que a gente precisa estar sempre muito próximo do cliente e trabalhar como um time. O pessoal costuma dizer que existe uma eterna briga entre marketing e vendas, né? Lá na Elite, ao contrário, a gente se aproxima da equipe de vendas, porque a gente sabe que o resultado do nosso trabalho depende deles também, né, Carol? Sem dúvida. Então, a gente sempre traz novidades, está entrando na estratégia com eles para tentar trazer resultados. Isso mesmo. Sim. Eu queria entrar num ponto também que eu acho que foi a Carol que falou, que é o ponto da comunicação assertiva. O quão importante é isso e como eu desenvolvo isso, porque as pessoas às vezes confundem a comunicação com falar. Pode ser que eu tô falando, nossa, como ele é comunicativo, mas eu só tô falando bobagem. O quão diferente é a comunicação da comunicação assertiva e como trabalhar essa comunicação assertiva? Eu diria que a primeira questão para te ser um bom comunicador, tu tem que ser um bom ouvinte. Então, saber ouvir é fundamental no nosso trabalho, né? Ouvir e depois ponderar. E uma técnica que eu gosto muito de usar é que a gente escreva os combinados. Boa. Isso é uma dica que funciona muito bem, porque quando finaliza uma reunião, a gente abordou muito assunto, né? Imagina uma reunião de marketing, quanto assunto não surge. Então, se a gente faz uma pequena pauta, um pequeno resumo dessa reunião, né? E no final, a gente coloca para o cliente, olha, a gente entendeu isso, entendemos isso, entendemos... É isso, perfeito, podemos voltar para casa, né? A gente consegue fazer uma comunicação assertiva. Por quê? Porque se no nosso retorno, o cliente disser, não foi isso que combinamos, a gente vai dizer, não, olha aqui, lembra que a gente validou? Tá aqui os pontos. Então, a forma de se comunicar de forma assertiva é uma forma de validar o que a gente fez de combinado. Boa. Então, é uma estratégia que é simples, né? Mas que a gente valida com o outro. Pode ser escrita muitas vezes, pode não ser, ficou combinado dessa forma, tá entendido dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente tem um interlocutor, né? Que não entendeu a forma como a gente se expressou. Isso. E não é culpa nem de quem falou, né? E talvez também nem de quem ouviu, porque cada um de nós tem sentidos aguçados de forma diferente. Alguns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, né? Auditivos, enfim. Então, a gente precisa entender como que este cliente prefere. Isso. E aí sim, fazer com que aquela reunião flua da forma como ele gosta que flua e não da forma como eu, atendimento, sou acostumada, né? Sim. Então, eu diria que no time, o grande desafio, sem dúvida nenhuma sempre, é dentro de cada personalidade, de cada atendimento, entender qual que é a forma que o cliente entende o atendimento. Isso Tá? aí. Tem clientes extremamente numéricos, tem clientes que não querem saber do detalhe do número, eles querem focar diretamente na solução, por exemplo, né? Sim. Então, é por isso que essa comunicação assertiva, ela é muito mais de como a gente vai validar com esse cliente. Sim, essa tua ideia, esse teu exemplo da validação é fantástico, porque existe uma coisa muito diferente entre a estratégia de comunicação e o teu entendimento como atendimento do que foi aquilo. E essa validação, ela já mata isso. Porque, vamos lá, hoje na internet a gente vê vídeo de Instagram, pega um corte de podcast hoje na internet e entra nos comentários. Cada pessoa pensa uma coisa diferente. E isso é natural. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tem uma visão, tem gente que tem outra visão. Só que quando tu tem uma visão e valida aquilo com a pessoa que tu estava comunicando, nesse caso aqui, o cliente... Matou 90% dos problemas. Exatamente. E vamos lá, né? Em qualquer negócio ou em qualquer relação, isso aí. A comunicação é a chave de tudo, né? Ou às vezes a Camila vai concordar comigo. Eu digo, Camila, eu vou mandar um áudio, porque o cliente vai ouvir a entonação da minha voz e ele vai entender o que eu quero dizer. Exato. Porque muitas vezes, na forma escrita no WhatsApp, a gente vai escrevendo, talvez não passa de forma correta a intenção daquela mensagem. Então, olha como é complexa a comunicação, né? Eu sou uma estudiosa de comunicação, uma apaixonada por comunicação, então estudei muito sobre isso.
isso, né? Então, muitas vezes, o tom de voz, a forma como a gente fala com qualquer pessoa, né? A forma como a gente dá essa devolutiva, mesmo quando é ruim, né? Então, muitas vezes eu digo, vamos ligar. Né? Porque ligar, às vezes a gente não, tudo tá muito conectado, muito internet, vamos ligar. Mas hoje em dia, além de aproveitar os meios de comunicação que a gente tem disponíveis, né, WhatsApp, telefone, muitas vezes a gente se olha e diz, não, isso merece uma reunião presencial, vamos lá conversar olho no olho com esse cliente, porque é um assunto que envolve algo mais complexo e o entendimento vai ser melhor. Totalmente. Para finalizar o nosso papo. Né, Carolina? Tá muito bom. Atendimento, né, gente? É a conversa. Eu achei que ia durar 2 horas esse podcast, porque atendimento gosta de falar, né? Mas tudo bem. Atendimento gosta. Se fosse colocar assim, ó, qual que é o segredo num atendimento bem feito, bem profissional e de sucesso? Qual que é o segredo? Confiança. E planejar, né? Mas confiança. Quando a gente estabelece uma confiança entre o marketing, a empresa de marketing, a equipe e o cliente, eu diria que o sucesso está garantido. Ótimo. Eu penso que a gente precisa planejar, executar da melhor maneira e trazer resultado. Só assim a gente alcança a confiança, que é a base do nosso trabalho, que foi o que a Carol trouxe. Sem dúvida. Perfeito. Cara, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou dar mais um momentinho agora para responder outra pergunta. Ai. Peguei desprevenido agora, né? Por que Elite? Por que o cliente que está vendo isso, o possível cliente, o empresário que está vendo isso, deveria escolher a Elite e confiar na Elite? Olha, teria 1000 motivos, né? Mas a seriedade da Elite, a responsabilidade e essa paixão que a equipe tem no comprometimento com a estratégia do cliente, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha. Perfeito. A Carol falou tudo, né? Mas eu vou dar mais um pouquinho de gancho aí. Pela questão da estratégia também. A Elite não é uma agência que te entrega somente o pacote que tu fechou. A Elite vai além. Ela entende profundamente do teu negócio e ela traz ideias novas para tu prosperar. Então, pode confiar que a Elite vai levar sucesso para tua empresa. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês duas. Muito obrigado a você que assistiu. Todas as informações da Elite, se você quer confiar no trabalho dos especialistas da Elite, vocês viram que eu prestei atenção, né? Se você quer acessar o topo. Se você quer acessar o topo, todas as informações de contato estão aí embaixo. Então, é isso. Entre em contato e vejo vocês no próximo episódio do EliteCast.